Vamos começar, então? Vamos. Vamos. Então, olha só. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Esse material... Tá dando algum erro aqui. Acho que tinha caído aqui, que travou. O meu também travou. Beleza, mas agora foi, né? Agora foi aí. Olha só, vocês receberam esse material lá no grupo, né? Sim. Então, show de bola. Quem tá com o som aí, tá dando uma interferência aqui, só corta. Seguinte, eu postei esse material no grupo, vocês viram que tem muito exercício, então é o seguinte, é agora ou nunca que nós vamos aprender orações subordinadas. E, como é um assunto que cai muito, fica ligado, tá? Porque realmente essa aula vai ser alucinante e a gente vai mandar ver agora. Então, primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, nós vamos ver orações subordinadas. Primeiro, para que tenha oração, é necessário que tenhamos verbo, certo? É necessário que tenhamos verbo. Então, para que ela seja também subordinada, isso significa que ela está ligada a algum termo fora dela. Beleza? Então, por isso é oração, porque tem verbo. É subordinada, porque está ligado a algum termo fora dela. Beleza? Isso já é uma coisa que você tem que ficar na sua mente. Beleza? E aí você tem um período composto por subordinação, porque você tem uma oração principal e você tem a oração subordinada. Certo? E essas orações subordinadas, elas exercem funções sintáticas, né? Ou de sujeito, ou de objeto direto, objeto indireto, predicativo, completiva nominal, vocativa, apositiva, tudo. Né? Isso nos casos das substantivas. Depois nós vamos ver as adjetivas, tá? E depois nós vamos ver as adverbiais. Deixa eu admitir o Bruno Antônio aqui. Beleza. Então, elas podem ser substantivas quando, né, aquela oração subordinada tiver funções sintáticas em que uma classe gramatical de substantivo exerce função sintática ou de sujeito, e, de novo, objeto direto, complemento nominal, predicativo, tudo isso é função sintática de substantivo. Então, orações subordinadas substantivas têm essas funções sintáticas. As adjetivas, a gente já sabe que elas podem ser duas, né? Ou a restritiva ou a explicativa. E uma tem uma semântica de generalizar e a outra tem uma semântica de restrição. Uma está entre vírgula, que é explicativa, e a outra não está entre vírgulas, que é a restritiva. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E tem as adverbiais, né? Que é aquelas que expressam circunstâncias, de modo, de causa, de tempo, de lugar, de frequência, de um monte de coisa, um monte de advérbio que nós temos. Beleza? E aí elas podem ser desenvolvidas, né? E como está aqui, apresentam verbos das formas
infinitas tempos, indicativo, subjuntivo, imperativo, apresentam normalmente conjunção, né? E aí nós vamos ver que existem as orações subordinadas com conjunção e as reduzidas. E aí as reduzidas ela não tem conjunção. Beleza? Formas nominais no infinitivo, gerúndio, particípio, e não apresentam conjunções nem pronomes relativos, podem apresentar preposição. Isso as reduzidas, né? No caso das reduzidas. Então, vamos nessa. Eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto. Eu sinto existir. Tá vendo que aqui ela tem conjunção e aqui não? Quando não tem conjunção, ela é reduzida. E aí o verbo vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou de particípio. Tá? Nesse caso, é uma oração subordinada, objetiva direta, reduzida de infinitivo, porque ela não tem a conjunção que, nesse caso. Tá? Beleza? Vamos ver aqui. Isso aqui tudo já falei. Orações subordinadas substantivas subjetivas, né? É um caso de orações subordinada substantiva, quando ela é subjetiva. Quando acontece isso? Quando a oração exerce a função sintática de sujeito. Então, quando a oração subordinada for sujeito, ela vai ser subjetiva. Beleza? Então, por exemplo, é preciso. Perceba que nessa frase aqui, nesse período aqui, ele está na forma indireta. Tá vendo? É preciso que haja alguma coisa de flor em tudo isso. Então, esse que haja alguma coisa de flor está no sentido contrário, está invertido, está no final, ele deveria estar na frente. Que haja alguma coisa de flor em tudo isso. Seria o sujeito de é. Beleza? O preciso aqui é predicativo do sujeito, até porque nós temos um que é verbo de ligação. Só liga o sujeito ao adjetivo que se relaciona a ele, e se liga a ele. Então, oração, porque tem verbo. Subordinada, porque está ligada a um termo da oração principal, que é, no caso, esse verbo. Então, o verbo concorda com o sujeito, que haja alguma coisa de flor em tudo, é sujeito. Portanto, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Deu para entender? Todo mundo entendeu? Sim. Show de bola. Então, nesse caso aqui de cima, ela é uma oração que tem o conectivo. Tá vendo? E tem a conjunção. Na de baixo, ela é uma reduzida de infinitivo. Oração subordinada substantiva subjetiva, reduzida de infinitivo. Beleza? Então, mas esse nome é muito longo. Cada nome tem um significado. É oração porque tem verbo. É subordinada porque está ligada a algum termo da oração externa, da oração principal. Ela é substantiva porque a função sintática sujeito é exercida por um termo de classe gramatical substantivo. Então, oração subordinada substantiva. A função sintática que ela exerce, sujeito. Então, como não tem oração subordinada substantiva sujeito, né? Tem oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza? Cada nome tem um significado. Beleza? Então, esse monstro, ele começa a se desfazer na sua frente agora, em função disso. Pô, mas é muito nome para eu decorar? Pois é, porque não temos que decorar. Temos que entender, aprender, e essa aula de hoje vai fazer com que você nunca mais esqueça orações subordinadas. Beleza? Eu não... Oi?
Alguém falou? Foi mal, professor. Foi mal. Show, beleza. Me perdi agora. Mas beleza. Eu não sei, lembrei, se vou conseguir dar todas as orações subordinadas hoje, porque é muita matéria. Então, nós vamos fracionando, aí depois nós vamos emendar em orações coordenadas, e aí a gente vai seguindo, tá? Dentro daquilo que mais cai, digamos assim. E orações subordinadas sempre caem em todos os concursos. Então, ao mesmo tempo, né, vai ser uma aula que também nós vamos aprender muito sobre análise sintática, né, sobre funções sintáticas, sobre classes gramaticais. Isso já vai te dar, além de orações subordinadas, uma visão muito grande das funções sintáticas, que também cai muito nos concursos. Beleza? O verbo da oração principal sempre se apresenta na terceira pessoa do singular. E os verbos e expressões que apresentam essa oração, como sujeito, podem ser divididos em 3 grupos. Verbo de ligação mais predicativo. Ó, é bom, é claro, parece certo. Ó, é bom, são exemplos, né? É claro, parece certo. Ser, estar, parecer, continuar, andar, permanecer, não sei se eu já falei. Enfim, são verbos de ligação. Então, vai aparecer verbo de ligação mais predicativo. Isso você tem que sublinhar. Ó, os verbos e expressões que apresentam essa oração. Qual oração? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Como sujeito, podem ser divididos em 3 grupos. Então, esses verbos vão aparecer de 3 formas. É isso que ele quer dizer. Primeiro, verbo de ligação mais predicativo. Essa é a primeira forma. Deixa eu tirar isso daqui. Verbo na voz passiva sintética ou analítica. Agora, que tipo de verbo? Vamos lá, toma cuidado com isso aí. E aí você vai escrever, em cima desse ponto aqui, você vai escrever o seguinte. Deixa eu escrever para você aqui, para você copiar. Você vai escrever o seguinte, ó. Vamos escrever aí. Caraca, não está escrevendo não. Ô, mestre. Oi. Essa folha, ela tá no grupo Telegram? Ela tá no grupo Telegram. Tá. Show. Não está querendo escrever aqui, não. Acho que no Word não deve escrever. No Word acho que não escreve, não. Beleza. Mas, enfim, o que você vai escrever aí? Você vai escrever verbo transitivo direto. Beleza? Verbo transitivo direto na voz passiva sintética. Beleza? Porque só existe voz passiva, isso é um outro bizu. Só existe voz passiva se o verbo for transitivo direto. Tá? Aí você vai escrever assim, ó. Bizu. Verbos transitivos direto na voz passiva sintética ou analítica. E só existe voz passiva se o verbo for transitivo direto. Mais ainda, se estiver na voz passiva, ou seja, voz passiva sintética, e o verbo for transitivo direto, o que vem depois não é objeto, o que vem depois é sujeito. Temos alguns exemplos aí. Nós já vamos ver. Beleza? Verbo transitivo direto na voz passiva. Enfim, eu não lembro mais, eu falei tanta coisa já. E o verbo, beleza, transitivo direto mais ser, que estiver na voz passiva sintética,
o que vier depois é sujeito, não é objeto. Beleza? E aí, oração... Peraí, mestre. Que estiver o quê? Que estiver o quê? Depois? Não. O que estiver depois é sujeito. Não, o senhor tinha falado verbo transitivo direto mais ser que estiver na... Voz passiva. Ah, tá. Sintética. Verbo transitivo direto que estiver na voz passiva sintética. O que vier depois é sujeito. Tipo assim, esse que está em parênteses, ó, sabe-se. Sabe-se que o William gosta de jogar bola, digamos assim. Né? Então, sabe-se. Quem sabe, sabe alguma coisa. Né? Então, sabe o quê? Que o William gosta de jogar bola. Então, que o William gosta de jogar bola é sujeito. Beleza? Porque está na voz passiva. Pelo amor de Deus, vai confundir as coisas. E professor? Oi? Qual seria o núcleo? Oi? Qual seria o núcleo do sujeito? Nessa frase, por exemplo. Espera aí, rapidinho. Núcleo do sujeito, vamos lá. Que o núcleo do sujeito, ele é sempre o quê? Fala pra mim. Tira seu... Acho que é o Rafael. Tira seu áudio aí, Rafael. Beleza? O núcleo do sujeito tem que ser um substantivo. Concorda? Então, o núcleo do sujeito vai ser um substantivo que está dentro dessa oração subordinada. Beleza? Então, que o William gosta de jogar futebol, núcleo do sujeito, o William. Beleza? Certo? Então, verbo de ligação mais predicativo, uma. Verbo na voz passiva sintética, mas o verbo é transitivo direto, ou analítica. Verbos do tipo convir, cumprir, importar, ocorrer, acontecer, suceder, parecer, constar. Quando na terceira pessoa do singular. Mestre, licença. O verbo no verbo transitivo indireto não pode se passar para... Na voz passiva, não. Precisa-se de funcionários. Precisa-se de funcionários. Quem precisa, precisa de alguma coisa. O verbo é transitivo indireto. Então, o que vem depois não é sujeito. O que vem depois é objeto indireto. Beleza? Certo? Se o verbo for transitivo direto, necessariamente, ele tem que concordar com o que vier depois. Certo? Tem que concordar. Nesse caso, só um segundo, já vou deixar você perguntar. Nesse caso, precisa-se de funcionários, o verbo precisar não está concordando com o objeto, porque o verbo concorda com o sujeito. Entendeu? Não com o objeto. Eu entendi. Valeu, mestre. Então, essa questão que tu está perguntando, o que você está perguntando agora, vai cair na prova, tá? Vai cair na prova. Já caiu em simulados de vocês diversos, já caiu todo ano, em todas as provas cai essa questão. Vai cair de novo, tá? Primeiro, para você entender isso, só existe voz passiva se o verbo for transitivo direto. Beleza? Na voz passiva sintética, o verbo transitivo direto, o que vem depois é sujeito. Show? E, sendo sujeito, concorda com o que vem depois. Se o verbo não for transitivo direto,
o verbo não vai concordar com o que vier depois, porque não é sujeito. Beleza? Tudo bem até aí? Mas vamos lá, quem queria perguntar alguma coisa? É porque, professor, eu tenho aqui nas minhas anotações que toda vez que eu tiver uma oração iniciada por verbos intransitivos, ela vai ser uma oração subjetiva. Procede ou só vale para esses verbos? Procede. É justamente por isso que eu estou completando aqui. Tá? Por quê? Vamos lá. Toda vez que você vier com um verbo intransitivo, assim como que está escrito aqui, ó, é o que falta para completar. Ó, esses verbos, ou eles podem ser intransitivos, ou eles podem ser outra transitividade. Isso vai depender do contexto, mas é fato. Se o verbo, aí pensa comigo, olha só, escuta essa. Se o verbo ele for intransitivo, ele não tem objeto, então ele só pode ter sujeito. Sujeito. Exatamente. Então, aí fica até fácil você classificar como sujeito, porque se ele é intransitivo, ele não tem complemento de objeto. Então, ele tem sujeito. Então, o que vier vai ser sujeito. Beleza? Que é o caso desses verbos aqui, quando, em relação ao contexto, eles forem intransitivos. É o que está faltando aqui, ó. Os verbos, quando, em relação ao contexto, forem transitivos. Beleza? Mas aqui está bem mastigadinho. Os verbos do tipo convir, cumprir, importar, ocorrer, acontecer, suceder, parecer. Parecer de ligação, ó. Aonde que o senhor disse que está faltando ali, rapidinho? Ali no... Os verbos, quando intransitivos, pode escrever, os verbos quando intransitivos, vir, cumprir, importar. Por que eu estou deixando para completar isso agora? Porque é bizu. É bizu. E esse bizu só vocês têm. Falando em bizu, eu fiz um canal chamado Passando o Bizu. Tá? Fiz um canal chamado Passando o Bizu. Lá vai ter muita coisa, não só de português. Eu também dou aula de matemática, física e redação. Então, vai ter português, matemática, física e redação comigo dando aula. Eu vou convidar outros professores para ver se eles vão querer participar, colocar só aula. O que tem lá? Só aula, mais nada. Então, tem alguém me chamando aqui. Alguém no chat aí, beleza. Se vocês quiserem se inscrever, indicar para os seus amigos, etc, etc, etc. Então, tá lá o canal. Já me inscrevi já, mestre. Show de bola. Perfeito. É porque era só o William Ramos. Aí eu mudei para Passando o Bizu. Poxa, beleza, professor. Aí, como o senhor tinha dito, os verbos, quando intransitivos, que eu não terminei de copiar. Do tipo, aí não precisa mais copiar, só escrever aqui, ó. Os verbos, quando intransitivos, do tipo convir, cumprir, importar. Professor, me dá um exemplo? Nós vamos ver inúmeros exemplos aqui já já. Quando na terceira pessoa do singular. Então, aqui, ó, as subordinadas substantivas objetivas diretas. Como o próprio nome diz, a função sintática dessa oração vai ser objeto direto. Beleza? E aí você já pega esse bizu também. Classe gramatical que exerce função sintática de objeto direto e objeto indireto, substantivo. Então, o substantivo ele pode exercer quais funções sintáticas? O substantivo pode exercer as funções sintáticas de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal, vocativo, aposto. Não sei se está faltando alguma coisa, provavelmente sim. Enfim, acho que é agente da passiva. Mestre, o que é isso que o senhor está caracterizando agora? É que minha internet caiu aqui. Isso é o seguinte, o substantivo pode exercer funções sintáticas de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo,
adjunta de nominal, complemento nominal, aposto, vocativo, agente da passiva, não sei se tem mais um. Acho que não tem, não. Beleza? Show, show. Por isso, a gente vai seguir com a objetiva direta, que tem função sintática de objeto direto. Quando que ela vai ser objetiva direta? Quando ela estiver ligada a um verbo transitivo direto, óbvio. Concorda? Então, ó, juro. Quem jura, jura alguma coisa, ou quem jura, jura. Depende do contexto. Nesse caso, jura alguma coisa. Juro. Quem juro? Eu. Sujeito oculto, elíptico, na desinência verbal. Essa é a classificação certa. Na verdade, a classificação certa é sujeito simples, oculto, ou oculto, elíptico, ou implícito, na desinência verbal. Essa é a classificação correta de sujeito oculto, beleza? Sujeito simples. Eu juro. Juro o quê? Que direi a verdade. Então, que direi a verdade é objeto direto de juro. Mas por que objeto direto? Porque ele é um complemento do verbo sem preposição. Só tem a conjunção. Tá? Então, que direi a verdade é objeto direto, é oração porque tem verbo, é subordinada porque está ligada ao verbo juro, é objetiva direta, pois a função sintática dessa oração é objeto direto. Beleza? Tá ficando fácil, hein? Tá muito bisurado isso aí, não tá não? Alguém não tá entendendo? Assim, só faltou copiar uma parte. É sujeito simples ou oculto, elíptico ou implícito na desinência verbal. Vixe, já tá acabando a aula? Pronto. Falta 10 minutos. Professor. Se acabar, a gente volta de novo. Mas tem a live 8h30, né? Fala, meu amigo. A segunda ali, juro dizer a verdade, é reduzida? Exatamente. Já pegou o bizu, filho. Já pegou o bizu. É reduzida de infinitivo, porque ela não tem a conjunção. E o verbo está no infinitivo. Pô, mas o que é infinitivo? Quando o verbo termina em R. Beleza? Gerúndio, ando, endo, indo. Particípio, ado, edo, ido. Beleza? Tem alguém falando no chat aqui. Deixa eu ver o que vocês estão fofocando aí. Show de bola. É isso aí. Caraca, mas voou a aula aí. Parece que nem começou a aula ainda. Algumas objetivas diretas são introduzidas pela conjunção subordinativa integrante se e por pronomes interrogativos. Onde, por quê, como, quando, quando. Quando foi repetido aqui, né? Exemplos. Desconheço. Quem desconhece, desconhece alguma coisa. Verbo transitivo direto. Se ele chegou. Então, iniciou pelo conectivo ser, pela conjunção ser. Desconheço quando ele chegou. Beleza? Aí tem que tomar cuidado, porque você vai... tem uma galerinha aqui que tá doida aqui, mas beleza. Você pode confundir com adverbial temporal. Quando, né? Tomar cuidado. Verbo. Beleza. Aí vai desde o início, olha só. Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque está ligado. Tá? E objetiva direta, porque a função sintática dessa oração é de objeto direto. Beleza? Os verbos auxiliares causativos, deixar, mandar e fazer, e os auxiliares sensitivos, ver, sentir, ouvir e perceber, formam orações principais que apresentam objeto direto na forma de orações subordinadas e substantivas reduzidas a definitivo. Caraca, eu não entendi nada, preste atenção.
Deixe-me partilhar seus segredos. Deixe partilhar. Quando tem o verbo auxiliar, é porque é uma locução verbal entre verbo auxiliar e verbo principal. Ó, deixe-me, deixar, verbo auxiliar. Mais verbo principal, partilhar no infinitivo. Deixe partilhar o quê? Seus segredos. Beleza? Nesse caso aqui é um objeto direto. Agora, o que acontece aqui é o seguinte. Deixe-me, quem deixa alguma coisa. Certo? Partilhar seus segredos. Aqui é uma reduzida de infinitivo também. Tá? Ó, olha aqui, ó. Orações subordinadas objetivas indiretas. Exerce o papel de objeto indireto do verbo da oração principal. Então, agora, ela vai exercer o papel de objeto indireto. Então, ó, quem aspira a alguma coisa, no sentido de desejar. Certo? E a gente já viu em uma das nossas aulas que o verbo aspirar, ele tem outras transitividades. Porque aí muda-se também o sentido. Certo? Beleza? Por exemplo, no sentido de aspirar, de sugar, por exemplo, né? De inspirar ou de sugar com aspirador de pó, etc., é aspirar o pó ou aspirar o ar. Certo? Agora, no sentido de desejar, é aspirar a. Verbo transitivo indireto. Então, o que vem depois é um objeto indireto e ele vai estar com uma preposição antes, né, do que. E esse a, ele faz parte da oração subordinada. Então, aqui, ó, aspiramos a que a situação nacional melhore. Vamos lá. Nesse caso, né, a gente tem várias maneiras e aí você tem que tomar cuidado com a transitividade do verbo para você não classificar errado. Beleza? Ó, lembre-me. Quem se lembra de alguma coisa. Ó. Então, o que vem depois é objeto indireto. Tá vendo? Ó. Então, oração subordinada está ligada ao verbo, substantivo objetiva indireta, porque tem o de aqui. Beleza? Show? Nesse caso aqui não tem o quê, ó. Não tem o quê. Aqui já tem o quê? Tá vendo? As subordinadas substantivas completivas nominais. E aí é que está o grande bizu que a galera fica se confundindo. Só um segundo. Oi, meu filho. Eu estou dando aula. Quer ver a galera aqui? Ó? Vem ver a galera aqui. Ó. Olha a galera lá. Dá um tchau para a galera. Fala, tchau, galera. Vai lá para fora. Papai tem que dar aula agora. Vai. Depois a gente vai brincar, tá? Foi mal aí, galera. Enfim. Professor, Oi. Só um minutinho. Na oração anterior, o senhor falou que lembre-me de ajudá-lo em seus afazeres. Ela é uma oração subordinada, objetiva e indireta, certo? Por que mesmo? Porque está sem a preposição que isso? Eu estava anotando isso. Não, porque ela exerce a função sintática de objeto indireto. Beleza? Igual a de cima. Show? Agora, ó, oração subordinada, substantivo, completiva nominal. É aí que eu estava dizendo. Que aí tem o grande bizu. Qual é o bizu aqui? O que é um complemento nominal? E aí, cara, vai te ajudar bastante. O complemento nominal, ele é, como o próprio nome diz, um complemento. E aí ele pode ser um complemento de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Certo? Desde que essas palavras elas sejam transitivas, digamos assim. Elas precisam de um complemento. Tá entendendo? Vamos ver aqui, ó.
tenho a sensação. Quem tem alguma coisa. Sensação é objeto direto. Núcleo do objeto direto, que é um substantivo. Tá certo? Agora, sensação de quê, meu amigo? Não é isso que tu vai perguntar para ele? Se alguém chega para você e fala assim, tem uma sensação. Que sensação? Sensação de quê? De que estamos alcançando uma situação mais alentadora. Então, se isso aqui é um nome, se isso aqui é um substantivo, certo? E ele é um substantivo transitivo, digamos assim, ele precisa de um complemento, o que vai vir depois, completando o seu sentido, é um complemento nominal. Beleza? Eu acho que essa vocês não esquecem nunca mais. Essa vocês não esquecem nunca mais. Ó. Como diz o pessoal de São Paulo, tá morta a galinha. Matou a galinha. Beleza? Tem alguém de São Paulo aí? Tem ninguém de São Paulo? Deixa eu ver o chat aqui. Acho que tem um. Professor, Oi. ali na última, volta ali rapidinho, por favor. Ali, sensação. Tem alguma. Nessa parte da matéria, tem alguma coisa a ver com aquele negócio que só pode ser palavra abstrata ou não? Também. Não é que só pode ser. Olha, rapaz. Tem que ser, né? Tem que ser. Você tem que tomar cuidado com essas decorebas, meu amigo. Cuidado. Tá? Ó, na última aula, acho que teve alguma coisa que ela me perguntou, me dá um exemplo. Falei, olha, vai chegar aí um exemplo, espera um pouquinho, ou depois já vi logo o exemplo, que substituía por isso, uma coisa assim, não estou lembrado muito bem agora. E aí eu mostrei que naquele caso não daria para fazer. Então, assim, tome cuidado, você tem que fazer o que eu estou te explicando. Essa palavra é objeto direto? Ele é transitivo? Precisa de um complemento? Precisa. Então, se ele é um substantivo que precisa de um complemento, o que vem depois, completando o seu sentido,